Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje, segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o primeiro destaque de hoje é para o Congresso Nacional. Haddad anuncia recuo em alíquotas de IOF e alta de receitas com bets e fim de isenções. Em reunião de 5 horas, ministro da Fazenda apresenta a líderes do Congresso proposta para calibrar percentual de tributação. E aqui nós também temos um artigo de Marcos de Vasconcelos para o Folha de São Paulo hoje. Jogadas como o da IOF sugerem pouca disposição para reformas. E ainda sobre este mesmo assunto, empresários elevam pressão sobre governo Lula com críticas de Wesley Batista e André Esteves. E falando ainda sobre política, o próximo destaque: ministros do Supremo Tribunal Federal ganham poder com multiplicação de superinvestigações em processos controversos. Bolsonaro faz jogo retórico com a trama golpista e leva acusação para a disputa das narrativas. Interrogatórios começam hoje e vão até esta sexta-feira. E na editoria internacional de hoje, guerra Israel-Hamas. Embarcação com Greta e ativista brasileiro é atacada por Israel a caminho de Gaza, afirma o grupo. Passageiros de iate das selfies estão seguros e rumo à costa, diz a chancelaria israelense. Já nestas imagens do carrossel desta segunda-feira do Folha de São Paulo, nós temos aqui a primeira foto que vai falar sobre os protestos contra operações anti-imigração. Atos em Los Angeles escalam depois de Trump mandar Guarda Nacional conter os manifestantes. E governador da Califórnia pede a retirada das tropas. Já na segunda imagem é uma charge. João Montanaro faz releitura do quadro Night Walks, de Edward Hope, ícone cultural dos Estados Unidos, para comentar rupturas na ultradireita norte-americana. E aqui ele faz aí uma referência a Elon Musk e Donald Trump. E agora sobre religião. PT organiza curso de 8 aulas sobre os evangélicos. A Bíblia é o livro da classe trabalhadora. Fé e Democracia defende uma aproximação maior do partido com essa base religiosa. Também temos aqui o próximo destaque, que é para um caso de violência. Corregedoria autoriza policiais militares envolvidos em mortes para voltar ao trabalho nas ruas. Agentes seguem atividades internas por decisão de comandantes, diz Gestão Tarcísio de Freitas. E sobre Pix, tire as suas dúvidas sobre o Pix automático e entenda como esta nova modalidade vai funcionar. O método começa a operar no dia 16 de junho e pode aposentar o uso do débito automático. Também temos aqui o próximo destaque sobre o mercado imobiliário. Alta da taxa de juros pode adiar financiamento do seu primeiro imóvel. Especialistas destacam os erros e os cuidados necessários ao assumir dívida de longo prazo. E sobre clima, semana pode registrar tardes mais frias do ano e temperatura mínima abaixo dos 10 graus Celsius, lá em São Paulo. Previsão para segunda e terça é de chuva leve e garoa. Já na quarta-feira, mínima deve ser de 8 graus Celsius. E a entrevista desta segunda-feira do Folha de São Paulo: a crítica de livros de escritores negros precisa amadurecer, diz a autora de Um Defeito de Cor. Para Ana Maria Gonçalves, literatura no país estava um saco, segundo ela, com o mesmo ponto de vista. Já na sessão Pare para Ler desta segunda, imersão em água fria é boa para o corpo? O que afirma a ciência sobre essa prática? Essa prática tem se tornado cada vez mais popular nas redes sociais, mas estudos recentes dizem que benefícios não possuem muita evidência.
E nos especiais, Chapada em transição. Energia limpa sim, mas não assim. Comunidade resiste, parque solar que desmata na Bahia. E a série aborda impactos da transição energética na Chapada Diamantina. Já no Folha Estudantes, saiba o que muda na redação da FUVEST e também como se preparar para o modelo que estreia neste ano. No caderno Todas, temos aqui um assunto sobre reprodução. Passando por dificuldades para engravidar, Mariana Rios reúne 35 mil mulheres em plataforma. Já na área da economia, nós temos aqui 4 chamadas. A primeira é para a Argentina. Conheça os 4 grupos que mais perderam com cortes drásticos que Javier Milei faz lá na Argentina. Medidas reduzem os investimentos em saúde e derrubam poder aquisitivo de aposentados. E o próximo destaque, ainda nesta mesma editoria, projeto de Trump para alterar a taxação das horas extras pode remodelar o trabalho lá nos Estados Unidos. A Casa Branca diz acreditar que os profissionais irão trabalhar mais e críticos veem distorções. Também nós temos aqui o caso de gripe aviária. Pasta da Agricultura registra um novo foco de gripe aviária em ave doméstica em Mato Grosso. O governo afirma que deu início a medidas de erradicação e vigilância em um raio de 10 quilômetros. E sobre o caso de delivery, chegada de chinesa do delivery acirra as discussões acerca da regulamentação dos motoboys. Meituan espera atrair 100 mil entregadores e a categoria teme maior precarização do setor. Nós também temos na seção sobre comida algumas receitas. Aprenda uma receita para preparar arroz doce para as festas juninas, com poucos passos e simples de preparar. Sobremesa tradicional da época rende até 8 porções. Já no caderno de equilíbrio, entenda as diferenças entre os músculos abdominais e os do core e saiba também como exercitá-los. E ainda nesta mesma editoria, falando sobre equilíbrio, aplicativos de namoro podem estar afetando sua saúde mental. E na editoria internacional, temos aqui o primeiro destaque para o governo Lula. Durante evento em Nice, Lula fala sobre Amazônia Azul, em agenda encurtada por resfriado. Presidente brasileiro participa da abertura da Conferência dos Oceanos da ONU, lá na França. E agora falando sobre a Colômbia, reação inicial do presidente da Colômbia após ataque sofrido por seu opositor recebe críticas. Gustavo Petro faz primeiro comentário sobre o atentado sem citar o nome de Miguel Uribe. E no Cotidiano, Mônica Bergamo escreve: deputado pede a convocação de Derrite por projeto que pretende dispensar audiência de custódia. Iniciativa do governo Tarcísio de Freitas é aplicada em fase de testes desde a semana passada. Também temos aqui um assunto sobre carro elétrico. Criança bate um carro elétrico de luxo em exposição dentro do shopping Vila Lobos, lá em São Paulo. E o choque danificou fachada de uma loja na zona oeste da capital paulista e ninguém ficou ferido. E no caderno de ciência, aves descobrem como usar bebedouros públicos em Sydney. Mesma espécie também aprende a abrir tampas de lixeiras, segundo pesquisadores da área. Já sobre o meio ambiente, o país que mais emite carbono está limpando sua imagem. China pode pôr fim a décadas de aumento de emissões de carbono, afirmam especialistas. Já no caderno de cultura, nós temos aqui 4 chamadas. Primeira é para os livros. Conceição Evaristo diz que mistura a fofoca e a procura estética em sua obra literária. E para as artes cênicas, Nicole Scher, Darren Criss e Sarah Snook levam prêmio no Tony Award. E veja também os vencedores da premiação.
E para a área da música, Reputation volta ao 5º lugar da Billboard, após a cantora Taylor Swift retomar os seus direitos. A cantora recupera controle de seus 6 primeiros discos após batalha com gravadora. E por fim, na seção multitela, thriller de ação e Ben Affleck. Saiba o que ver na TV e no streaming nesta segunda-feira, dia 9 de junho. Agora, no jornal O Estado de São Paulo, nós vamos aqui acompanhar quais são os destaques da capa desta segunda-feira. A manchete de hoje vai tratar aqui de um assunto sobre as contas públicas. Nova medida provisória mira bets e benefícios tributários. Letras de crédito devem pagar imposto de renda. Pontos foram negociados por Haddad com líderes de partidos e não há detalhes sobre os cortes. Após quase 6 horas de reunião com líderes do Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fechou ontem à noite acordo para recuar em parte de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. A compensação virá com taxação de bets, cobrança de títulos incentivados, isentos de imposto de renda, como LCI e LCA, e o fim da alíquota de 9% na cobrança da contribuição social sobre lucro líquido de instituições financeiras, que terão de pagar alíquotas de 15% e 20%. Em paralelo, Haddad afirmou que haverá medidas para reduzir 10% dos gastos tributários infraconstitucionais. E, sem dar detalhes, disse que também existirão cortes em gastos primários. E como o próprio Estado de São Paulo nos traz em destaque, 10% é a redução que o ministro Fernando Haddad prevê em gastos tributários infraconstitucionais. Já o próximo destaque, aqui nós temos esta imagem que faz parte da editoria Metrópole. Verde combina com cidades médias e grandes. A imagem aérea de bairro em Valinhos, lá em São Paulo, que lidera ranking das cidades mais arborizadas no estado. Índice de Progresso Social mostra que, ao contrário do senso comum, os núcleos urbanos com mais verde se concentram em municípios de médio e grande porte. E na editoria de Economia, setor elétrico. Em 15 anos, conta de energia tem alta de 45% acima da inflação. A conta de energia elétrica dos brasileiros subiu 177% em 15 anos. A tarifa saltou de R$ 112 por megawatt-hora em 2010 para R$ 310 em 2024. E nesse período, o índice de inflação foi de 122%. E assim, em termos reais, descontada a inflação, a alta chega a 45%. E o Estado de São Paulo nos traz aqui um destaque para uma análise feita pelo próprio jornal. Atentado contra pré-candidato na Colômbia põe Petro sob pressão. O governo de Gustavo Petro faz o possível para se distanciar do efeito da tentativa de assassinato do opositor Miguel Uribe Turbay em comício, e ele se encontra em estado grave. Já na editoria de esportes, temos aqui sobre Roland Garros. Na final mais longa do torneio, Alcaraz bate Sinner e fatura o bicampeonato. E agora sobre futebol, Portugal leva a Liga das Nações pela segunda vez ao vencer a Espanha. Após empate no tempo normal e na prorrogação, Portugal venceu por 5-3 nos pênaltis e se tornou a primeira seleção bicampeã do torneio. Ronaldo desabou em choro. Também temos aqui esta nota em destaque. PT não sabe o que fazer sem Lula. Esquerda vive... Sara, a propósito dessa nota do Estadão, PT não sabe o que fazer sem Lula. Na matéria está dizendo que a ministra Gleisi Hoffmann
é a principal defensora da candidatura à reeleição do presidente Lula. Por essa razão, entendem os observadores que o PT só tem Lula como candidato a presidente da República. Na verdade, o presidente é o expoente do partido. O partido já tentou Haddad e não obteve sucesso em outras disputas, e sem Lula fica muito difícil o partido continuar no poder. As últimas pesquisas indicam que Lula tem caído muito no conceito do eleitorado brasileiro. A última pesquisa do Instituto Quest, por exemplo, confirma isso. Mais da metade dos brasileiros não estão gostando do seu governo. E um número maior ainda de brasileiros, mais de 60% dos eleitores brasileiros, não querem Lula candidato à reeleição. Isso não significa dizer que esses eleitores querem o Bolsonaro, porque também um índice significativo de eleitores brasileiros dizem que não querem a volta de Bolsonaro. Entende-se que, nesse ponto da pesquisa, o brasileiro está repugnando essa polarização que há na política nacional. Mas, a propósito de Lula, o cearense Ciro Gomes, ex-governador, publicou no último sábado um vídeo em suas redes sociais, onde ele diz que o presidente Lula quer calá-lo, quer que ele fique calado. E ele diz que não vai ficar. É que o presidente Lula, através da Advocacia Geral da União, entrou com uma ação de interpelação contra Ciro Gomes. Ele publicou esse vídeo reafirmando o que havia dito para que o presidente justificasse a ação. Ele disse anteriormente, e está repetindo no vídeo, que o governo brasileiro, o presidente Lula, está vendendo os trabalhadores, os aposentados e pensionistas brasileiros para a rede bancária, com essa história de empréstimos consignados a juros elevadíssimos. Motiva o trabalhador brasileiro, o aposentado e o pensionista a recorrer aos bancos e assim engordar mais ainda o lucro do sistema bancário nacional. Vamos ouvir o que diz Ciro nesse vídeo que ele publicou no último sábado. Nos últimos anos eu tenho procurado suportar em silêncio um enorme lawfare, que você sabe, é a manipulação no Brasil do próprio judiciário para a perseguição de pessoas que são vistas como não colocou o pobre no orçamento, colocou o pobre em leilão. Todo o povo brasileiro virou um imenso banco de dados e ativos a serem negociados com bancos agiotas para roubá-los de todas as formas possíveis a partir da taxa de juros mais alta do mundo. Dados de aposentadorias, benefícios assistenciais, o BPC até o Bolsa Família, tudo virou ativo
para ser explorado pelos bancos agiotas brasileiros. E pior, investigação apenas do início da Polícia Federal indica aquilo que eu estou cansado de saber. Empréstimos consignados foram concedidos fraudulentamente e juros exorbitantes cobrados criminosamente de nossos aposentados em um escândalo que somente agora começa a aparecer. E enquanto nossos idosos são empurrados para o crédito involuntário, os jovens do Brasil, as famílias brasileiras são tragados por cassinos digitais travestidos de apostas esportivas, as tais bets, destruindo suas famílias, que já vivem na fome e na dificuldade, e se manda ainda bilhões de reais e de dólares de divisas para o exterior. Nada disso é acidente. É o projeto de Lula para o Brasil. Um plano para tornar não só o Estado brasileiro, mas especialmente o povo brasileiro, completamente dependente do sistema financeiro. Eu penso que é a mais maligna engenharia social já vista nesse país. A mais selvagem face do capitalismo que já tivemos. Enquanto eles repetem a mentira da inclusão, diariamente transformam miséria em ativo financeiro e esperança em dívida no aplicativo de jogos online, incluindo milhões nos cadastros de inadimplentes. São mais de 73 milhões de pessoas no SPC e no Serasa. O projeto, para mim, é claro. A pobreza não é para ser superada. A pobreza virou um ativo a ser explorado politicamente e financeiramente. A pobreza é o negócio do governo Lula. Os bancos, os seus beneficiários. Não me calarei. Não podem me intimidar. Quem não tem rabo preso, nem pretende ser candidato a mais nada, a não ser a defender o povo brasileiro, vou lutar até o último dia da minha vida. Bom, recentemente nós fizemos um comentário aqui dizendo que o Ciro Gomes será um dos protagonistas nas eleições do próximo ano de 2026, sobretudo aqui no Ceará. E nós dissemos isso exatamente por conta desse discurso. Esse discurso é contra o presidente Lula. Ele continuará falando da política nacional, sobre a política nacional. Mas em 2026 ele vai falar mais da política cearense. E falando como fala, é por isso que ele será protagonista nas eleições de 2026. Ele fecha com as oposições e não está nem aí para que se diga que ele está apoiando bolsonaristas. Está nem preocupado com isso. A preocupação dele é fazer oposição ao PT, a partir do estado do Ceará. Sara. E ainda falando sobre política, o próximo destaque do estado de São Paulo é sobre a ação no Supremo Tribunal Federal entrou em fase decisiva ao interrogar 8 réus. E Bolsonaro é o 6º réu. Já na editoria de Metrópole, também temos aqui um assunto sobre vigilância sanitária. São Paulo ainda tem baixa imunização contra a gripe. E por último, nós temos aqui no caderno de cultura sobre decoração. Veja dicas para preparar a casa para a chegada do inverno. Saindo agora do Estadão, vamos para o jornal o Globo acompanhar aqui quais são os destaques desta segunda-feira. No alto da capa, nós temos aqui dois destaques, que é da editoria do Rio de Janeiro. Primeiro é para o evento Vinhos de Portugal. O evento bate recorde de público lá no Rio. Também temos aqui sobre macaco Tião. Esqueleto de animal morto há 29 anos é exposto em centro de primatologia. Já a manchete desta segunda do jornal Globo é sobre contas públicas. Governo vai rever mudança no IOF e editar medida provisória para aumentar receita. Haddad se reuniu ontem com líderes do Congresso para discutir medidas. E nos últimos 2 anos, a arrecadação cresceu em 170 bilhões de reais. Após dias de pressão pelo anúncio do aumento do imposto sobre operações financeiras, IOF, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que o governo vai rever a decisão.
Haddad se reuniu ontem à noite por mais de 3 horas com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, além de líderes de partidos da base. E já perto de meia-noite, depois do encontro, o ministro afirmou que discutiu mudanças no decreto do IOF e também uma nova medida provisória para disciplinar determinadas matérias sobre a questão de arrecadação. E sem entrar em detalhes, Haddad falou em corrigir distorções no sistema de crédito, nos impostos sobre títulos e também na tributação de bets. O anúncio oficial da nova proposta será feito quando o presidente Lula voltar de viagem à França na terça-feira. Segundo o levantamento da Tendências Consultoria, o governo federal arrecadou mais de 170 bilhões de reais nos 2 últimos anos com medidas extraordinárias, como a tributação de fundos offshore, fim de isenções fiscais, como a taxa da blusinha, e também dividendos extraordinários de estatais. E agora na editoria internacional, o senador colombiano é baleado na cabeça por adolescente. Pré-candidato à presidência, Miguel Uribe foi atingido com 2 tiros na cabeça por um rapaz de 14 anos em evento de campanha em Bogotá. Até a noite de ontem, o estado de saúde do senador, opositor ao governo de Gustavo Petro, era gravíssimo. Em todo o país, colombianos protestaram contra a violência. E ainda nas notícias internacionais, também temos aqui um destaque. Trump envia Guarda Nacional para conter protestos em Los Angeles. Há 3 dias, a cidade é palco de confrontos entre agentes e manifestantes que reclamam de políticas anti-imigração do presidente americano. Além de Bretas, outros 9 juízes e procuradores da Lava Jato são alvo de sanções. Desde o ano de 2018, órgãos como o Conselho Nacional de Justiça investigam a atuação de magistrados e procuradores. Marcelo Bretas foi aposentado compulsoriamente. Já a entrevista desta segunda-feira em destaque do jornal o Globo é com a Tânia Coelho. E ela diz que o Brasil era referência em vacinação. Temos que retomar. Nova presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde diz que mais vacinas podem estragar e defende responsabilidade compartilhada entre União, estados e também entre municípios. Já na editoria do Rio de Janeiro, temos aqui um assunto: vivi para contar. Fui surpreendido com a barbárie e o terror. Aluno de Direito da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Pedro Jordão, recorda agressões sofridas em saída de festa na Lagoa. Um dos algozes disse: "Você não tem nem dinheiro para passar do meu lado". Dicas para se preparar melhor para o Enem. Agora sobre educação. Estudante que acertou 175 de 180 questões explica o seu método de estudo para o exame. E as inscrições, lembrando, terminam nesta sexta-feira. Já na editoria de esportes, nós temos 3 chamadas. Portugal é bi da Liga das Nações. Com gol de Cristiano Ronaldo, Portugal empatou no tempo normal por 2-2. Mas venceu a Espanha nos pênaltis. Próximo destaque, seleção feminina de vôlei perde no Rio de Janeiro. Equipe teve sua primeira derrota na Liga das Nações com 3-0 contra a Itália no Maracanãzinho. E a terceira chamada, ainda falando sobre esportes. Alcaraz vence Sinner em final histórica de Roland Garros. O tenista espanhol, que está à direita da imagem, bateu o italiano por 3-2, numa partida eletrizante que durou 5 horas e 29 minutos. Foi a final mais longa da história do Grand Slam francês. E por último, também temos aqui um destaque do segundo caderno, Sandra Sá e a sua música preta brasileira. Aos 70 anos de idade e 45 de carreira, cantora carioca declara sua diversidade musical ao ser escalada para o Festival João Rock,
no interior de São Paulo. Abre aspas. O grande lance da nossa arte é que a gente swinga até sem querer. Black music eles fazem nas gringas. Aqui é música preta brasileira, fecha aspas, disse a cantora carioca. E para finalizarmos, o Jornal Globo também nos traz esta imagem, que é da editoria do Rio de Janeiro. Policiais militares serão investigadas pela morte de Eros, este rapaz que está aqui no cartaz em destaque. O governo do estado do Rio afastou os comandantes do BOPE e do COI e demais policiais envolvidos na operação no Morro Santo Amaro, no Catete, que resultou na morte do office boy Eros Guimarães Mendes, de 23 anos de idade. E ontem, centenas foram às ruas pedindo por justiça. Agora, vamos acompanhar quais são os destaques do Jornal Correio Brasiliense desta segunda-feira. No alto da capa, na editoria de Diversão e Arte, nós temos aqui o seguinte destaque: o Brasil mudou com Chateau. Assis Chateaubriand revolucionou a comunicação com os jornais, revistas, rádios e TVs. O musical Chateau e os diários associados 100 anos de paixão, quarta-feira em Brasília, relembra um pouco da epopeia desse visionário, interpretado no palco por Stéphane Necessian. Como nós podemos ver aqui a peça acontecendo, algumas imagens do evento. Já a manchete desta segunda-feira é na área da política. Réus no Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro e mais 7 falam hoje a Moraes. Sara, esse é um assunto muito importante na política e pode servir de exemplo para todo o judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro é muito lento, anda muito devagar. Qualquer ação, por mais simples que seja, em qualquer área do judiciário brasileiro, ela não demora menos de 2 anos. Há exemplos de processos que duram 5, 6 anos. Processo, por exemplo, de uso capião. Uso capião. Não tem lá essas dificuldades todas. Apenas a pessoa que está ocupando a terra provar que está nela, tem uma posse mansa e pacífica durante alguns anos. Então, um processo desse dura 5, 6 anos. O que o Supremo Tribunal Federal está dizendo agora para os brasileiros é que os juízes do país podem produzir muito mais. Os juízes brasileiros podem produzir muito mais. O Supremo Tribunal Federal está julgando um processo muito sensível para a política brasileira e para o universo nacional. E esse processo vai ser concluído em menos de 2 anos, com dezenas de testemunhas, com provas documental inúmeras. E o processo já entra na sua reta final. Por quê? Porque uma ação criminal, numa das varas do estado do Ceará, demora 5, 10 anos para que o réu vá a júri. Por quê? As pessoas se esquecem da chacina, por exemplo, de Viçosa do Ceará. Cadê os réus? Se conhece realmente os réus? Andaram prendendo algumas pessoas, mas não tinham certeza de que eram realmente elas as autoras da chacina. E não se sabe mais do processo. Morreram várias pessoas nessa chacina lá em Viçosa do Ceará. Pois o Supremo começa a julgar já agora, já está na fase final, esse processo sobre a tentativa de golpe de Estado.
envolvendo um ex-presidente da República. E não é um ex-presidente da República que tenha ocupado o cargo há 30, 40 anos, não. Ele ocupou o cargo até agora, recentemente. Até o fim de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos réus desse processo. Nesse processo estão oficiais generais, oficiais superiores das 3 Forças Armadas, ou melhor, das 3 forças que formam a Força Armada, as Forças Armadas brasileiras: Marinha, Exército e Aeronáutica. Ex-ministros do governo Jair Bolsonaro. Pois bem, em pouco mais de uma semana, o ministro relator desse processo, Alexandre de Moraes, conseguiu ouvir 2 dezenas de testemunhas numa semana. Aqui, ou em outras esferas do judiciário, se tem notícia da ouvida de 1 a 2 testemunhas hoje, aí o juiz marca uma nova audiência para a ouvida de outras testemunhas daqui a 3, 5, 6 meses, 1 ano, e o processo fica lá, guardado nas gavetas das diversas varas da Justiça brasileira. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, relator desse processo de tentativa de golpe, ouviu numa semana mais de 1 dezena de testemunhas e ouvirá a partir de hoje, segunda-feira, com perspectiva de encerrar na próxima sexta-feira, todos os réus, o ex-presidente da República, generais do Exército, almirantes da Marinha, brigadeiros da Aeronáutica, ex-ministros do governo Bolsonaro. Ele pretende ouvir todo esse pessoal dentro de uma semana. Dentro de uma semana. A partir daí, apesar dos discursos de que a celeridade que se está dando a esse processo é uma perseguição ao principal réu, o ex-presidente da República, é muito mais do que isso. É um exemplo de que o juiz pode trabalhar, pode e deve trabalhar. Não tem sentido se marcar 5, 6 audiências para a ouvida de 6, 8 ou 10 testemunhas. Não tem sentido se passar anos para se julgar uma ação criminal, seja de um homicídio, seja de uma chacina. Pois bem, hoje, Alexandre de Moraes começa a ouvir o coronel Mauro Cid. O coronel Mauro Cid foi o delator. Ele era o ajudante, um dos ajudantes de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a sequência de tomada de depoimentos vai adiante para que Bolsonaro seja o último a ser ouvido, ainda no decorrer desta semana. Que a justiça brasileira tome como exemplo, a justiça brasileira tome como exemplo esse julgamento que está sendo feito no Supremo Tribunal Federal.
Sara. E o texto desta manchete também nos informa o seguinte: relator da ação por tentativa de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes vai estar frente a frente hoje com 7 dos 8 integrantes do chamado Núcleo 1 da trama. Apenas o general Braga Neto, preso no Rio de Janeiro, vai depor por videoconferência. Será o primeiro encontro do magistrado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de comandar uma ação violenta para evitar a posse de Lula. O ex-chefe do Planalto vai estar lado a lado na sala com o tenente-coronel Mauro Cid, delator do esquema. Também temos o próximo destaque, uma análise da notícia feita por Luiz Carlos Azedo. Ele diz o seguinte em sua análise: ao depor na Polícia Federal, Bolsonaro se recusou a falar, mas hoje, no STF, estaria disposto a fazê-lo. Se o fizer, dirá que é inocente e questionará a legitimidade da ação penal. E ainda no Correio Brasiliense, nós temos aqui um destaque para uma entrevista com Paulo Paim. Senador descarta nova constituinte. Assinante da Carta de 1988, petista gaúcho avalia que mudanças seriam retrocesso. Já na editoria de esportes, um tributo ao Robozão. O Cristiano Ronaldo foi decisivo para Portugal vencer a Espanha e ganhar o bi da Liga das Nações. Já na área da educação, a Universidade de Brasília atrai as pessoas com mais de 60 anos de idade. A Universidade de Brasília realizou ontem o vestibular para pessoas idosas. Temos aqui o caso de Rui Leão, que está na imagem em destaque, com 67 anos de idade. É um dos 1000 candidatos. E ainda é chamada de capa: violência psicológica é ameaça a idosos. A delegada Ângela Santos, que está à esquerda desta foto, denuncia que os maus tratos costumam começar com perda da autonomia, isolamento dos mais velhos. Familiares são os principais autores dessa violência. E por falar de violência, Thelma, 51 anos, vítima do ódio bárbaro. Thelma da Silva levou um tiro e morreu dentro de casa, no setor Lúcio Costa. O feminicídio foi cometido pelo próprio companheiro dela, o Valdeir Teodoro da Silva, de 47, que em seguida se matou. E este caso aqui aconteceu lá no Distrito Federal. Já na editoria internacional, Israel barra barco a caminho de Gaza. Soldados invadiram veleiro que tentava romper bloqueio e prenderam os tripulantes, entre eles o brasiliense Tiago Ávila e Greta Thunberg. A ativista sueca falou ao Correio Brasiliense horas antes do ocorrido. E ainda na editoria internacional, Colômbia em choque por ataque. Polícia busca mandantes do atentado contra o senador de direita Miguel Uribe, que está na imagem abaixo. No sábado, o pré-candidato à presidência foi baleado na cabeça e internado em estado crítico. Foco é em uma mulher flagrada conversando com um atirador de 15 anos. Amigo que o acompanhou na ambulância fala também ao Correio Brasiliense. E por último, na editoria de cidades, a fé está renovada. Com velas erguidas, como nós podemos observar nesta foto, milhares de fiéis encerraram ontem, no Tagua Park, a celebração de Pentecostes. A organização estima em 1 milhão o número de católicos em cada dia da festa, que começou na sexta-feira. E sob forte emoção, a entrada da imagem de Nossa Senhora foi um dos pontos altos do evento. Agora, saindo do Correio Brasiliense, nós vamos acompanhar quais são os destaques desta segunda do Jornal Cearense O Povo. E a manchete de hoje é sobre consignado do CLT. Juros ao trabalhador disparam para 59,06% ao ano. Até o mês de abril, mais de 89 mil cearenses contrataram crédito.
mas a taxa praticada pelos bancos subiu devido à alta de regulamentação do FGTS como garantia, e o consignado do aposentado, INSS, por exemplo, chega a 23,98% ao ano. Já nesta imagem, nós temos aqui um assunto sobre Festa da Vida. Após o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi comemorado no dia 5 de junho, a programação da Festa da Vida no Parque Rio Branco destacou diversas iniciativas comunitárias com expressões artísticas e exemplos de produções sustentáveis. Já no caderno de cidades, em 28 contratos de aluguéis, Prefeitura paga quase R$ 1 milhão por mês. E na área da política, começam depoimentos do 8 de janeiro, incluindo o de Bolsonaro. E ainda falando sobre essa mesma editoria, reunião com Cid, Camilo, Eumano e Evandro anima a base. Sara, foi publicada uma foto desse encontro aí no gabinete do governador no último fim de semana. Isso é uma foto para inglês ver. Uma foto para inglês ver. Na foto aparece o senador Cid Gomes, ao lado o governador na cabeceira, o senador Cid Gomes à direita, o ministro da Educação Camilo Santana à esquerda. Há poucos dias nós fizemos um comentário aqui dizendo que não se chamasse o Cid para um encontro em que Camilo estivesse presente. E nós mantemos o comentário que fizemos. Por isso que nós dissemos que essa foto é uma foto para inglês ver. Os dois não se entendem, não se falam, já não se tratam como irmãos, como antigamente eles diziam ser. Eram irmãos, amigos inseparáveis. Hoje estão separados, já há algum tempo. Interesses políticos e outros os separaram e poderão se reconciliar. Na política não tem isso do impossível. Diferentemente do que nós podemos dizer em relação à divergência entre o senador Cid e o irmão Ciro. Aí é uma outra questão que vai além da política. Eles se separaram basicamente por conta da política em 2022. Mas há histórico na família do senador e do irmão de intriga entre irmãos que nos motiva a avaliar que essa situação deles é diferente de situações outras entre políticos que eram amigos, divergiram, passaram a ser adversários e até inimigo, está aí a foto, e depois se reconciliaram. Mas a reconciliação entre o senador Cid e o senador e ministro Camilo Santana está bem difícil. Repito, essa foto é para inglês ver, porque enquanto a oposição mostra que está unida contra a reeleição do governador Eumano, a base governista não está tão unida quanto quer transparecer nesta foto. O senador Cid Gomes está readquirindo o seu protagonismo. Ele foi o protagonista da política cearense durante quase 2 décadas. Foi interrompido esse protagonismo com a eleição do governador Eumano de Freitas. E, como consequência, o distanciamento
de Cid, do ministro Camilo Santana. Cid foi quem fez politicamente Camilo Santana, embora Camilo Santana seja filho de um tradicional político cearense. O pai dele, Eudoro Santana, está na política há muitos anos. Mas Camilo existiu para a política cearense a partir do momento em que o Cid colocou a mão na cabeça dele. E não será, tudo indica, nas eleições de 2026, que eles voltarão a ser amigo, mesmo bem diferente da amizade que cantavam em prosa e verso há alguns anos. Sara. E o jornal O Povo também nos traz como destaque, na área da economia, negociações em Quixeramobim atraem empresas que vão de Shopee a Mercado Livre. E o próximo destaque é para as páginas azuis do jornal. Bel Santos Maier. E abre aspas, temos que ter biblioteca em todo lugar que tem gente. Na editoria de esportes, Cristiano Ronaldo brilha e Portugal vence a Espanha nos pênaltis na Liga das Nações. E ainda no esporte, para finalizarmos, com virada histórica, Alcaraz bate Sinner e é bicampeão de Roland Garros. Já no jornal Valor Econômico, nós temos aqui 3 chamadas. A primeira é sobre armazenagem. A AGI busca novos mercados e prevê crescimento de mais de 30% no Brasil em 2025, diz Francisco Prado. E na educação, expansão do ensino em tempo integral é a principal demanda dos pais de alunos da rede pública no país. E para o Vinhos de Portugal, após recorde de público no Rio de Janeiro, evento se prepara para chegar a São Paulo nos dias 13, 14 e 15 de junho. E a manchete desta segunda é sobre finanças. Bancos destinam menos recursos da poupança para crédito a incorporadoras. Próximo destaque, decisão do CARF isenta bônus de retenção. Fazenda tenta evitar derrubada de decreto do IOF. E ainda sobre religião, a crença evangélica se expande nas periferias. Na editoria internacional, em Los Angeles, forças policiais se chocam com manifestantes. Aqui nós podemos ver uma imagem. Confrontos ocorreram após presidente Donald Trump manter guarda nacional para a região. E por último, nós temos aqui um assunto que vai tratar de aperto monetário. Há uma semana da reunião do Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, o economista Renato Gomes, integrante do colegiado, diz que as mensagens de mais cautela e flexibilidade continuam valendo. E abre aspas, o que importa mesmo é a intensidade do aperto monetário. Fecha aspas, disse Gomes. Renato Gomes é este que está na imagem aqui em destaque, disse ao repórter Alex Ribeiro. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país do primeiro bloco. E logo mais estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses,
mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia.